Querido amigo e querida amiga, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Bom, hoje vamos ver como é que já o pecado entrou no mundo, como é que o homem caiu no pecado. Já começamos a perceber a origem do mal, a criação e tudo, então agora já vamos perceber como é que o pecado entrou no mundo. Vamos abrir no capítulo 3 do livro de Gênesis, vamos começar no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morais. Então, estamos a ver que aqui Satanás já faz um processo que nós chamamos de mediunidade, né? Aqueles do espiritismo sabem o que eu estou a falar, mediunidade. Satanás personifica-se na cobra e depois vai enganar a mulher. E ele começa com uma questão interessante. É assim que Deus disse? Não que ele não sabia, ele sabia exatamente, mas é uma forma de colocar dúvida ou fazer a mulher questionar a ordem divina. É assim como muitas pessoas até hoje caem no pecado. Aquilo que eles sabem que é a verdade permite com que a dúvida, a semente da dúvida brotasse e depois acabam caindo no erro. É assim que Deus disse? E a mulher com toda a sinceridade respondeu: é exatamente isso que Deus falou. Mas quando você continua a ler, versículo 4, vai perceber que serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então é interessante que aqui Satanás foi o primeiro ousado a negar abertamente a palavra de Deus. Disse que certamente não morrereis. Enquanto Deus disse que morrerás, certamente não morrereis. Com toda certeza você não vai morrer. Confia em mim. Mas você percebe que até hoje morremos. Logo Satanás foi mentiroso. Então aqui a questão ficou: ou a vontade de Deus, ou a vontade de Satanás. Ou obedecer a ordem divina, ou obedecer a ordem da serpente. Mas infelizmente a escolha dos nossos primeiros pais não foi bom. A Eva aqui, versículo 6 disse que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também com ela. É assim como entrou o pecado. Então, eles comeram do fruto. Não é só questão de comer fruto aqui que está em causa, mas é questão da desobediência da vontade divina. Então, novamente estamos a ver aqui uma criatura a escolher de livre e espontânea vontade desobedecer a verdade, desobedecer o mandamento de Deus. E então aqui é que penetra-se já o maligno ou o pecado no mundo. Então, pessoas costumam dizer: mas pecou Adão e Eva, onde é que entra a minha culpa nisso? Bom, mas eu quero te dizer que Deus também no futuro vai pagar a dívida. Então você vai perceber que também haverá um perfeito, assim como Adão e Eva pecaram e você herdou a culpa, mas tem um que viveu uma vida perfeita que você também pode herdar a salvação. Então é questão de escolher em que lado tu te colocas. Então o pecado entrou aqui no jardim do Éden. Antes da queda, Adão e Eva eram perfeitos, mas depois, quando aceitaram as ordens de Satanás, acabaram caindo no pecado. E assim, a partir daquele momento, como nós somos descendentes de Adão e Eva, todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa. Então é assim como entrou o mal no mundo e o pecado. E veja lá que é interessante que quando Adão e Eva caíram no pecado, pelo menos 3 coisas entraram na humanidade: o pecado, como natureza interior que nós temos, eu chamo assim a iniquidade, né? A natureza intrínseca, nós nascemos, na nossa genética já tem o mal, né? Não precisamos fazer o pecado, nós somos pecadores de natureza, o pecado fazendo é consequência só. Então, entrou o pecado, entrou também a morte, em 2 formas. A primeira morte, que é a morte de consequência do pecado, e pode ser morte de doença ou qualquer coisa, porque o mundo entrou no maligno. Mas também tem a segunda morte, que é a morte da punição do pecado. Aquele que é salário do pecado é a morte, onde Deus fará a aniquilação completa dos pecadores. Isso já é no futuro. Depois entrou muitas outras misérias, tais como nos separamos de contato literal com Deus. Adão e Eva no jardim de Éden tinham conversa com Deus pessoalmente, mas Deus se afastou de nós. Claro, Ele está conosco, mas não temos aquele contato direto, porque o ser pecador, quando se encontra com um ser santo e infinito, automaticamente o Senhor será um fogo consumidor. Nós todos seremos, infelizmente. Então, perdemos muita coisa. Perdemos muita coisa. São só apenas algumas poucas coisas que podemos traçar. Agora, como consequência disso, todos nós nascemos pecadores. Então, a condição da vida humana tornou uma miséria.
Todos nós somos miseráveis. Todos nós nascemos como pecadores. No livro de Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Chinês pecou. Uma pessoa que vem da Inglaterra pecou. Quando você vai para a Arábia, pecaram. Afeganistão, pecaram. Quando vai para a África, pecaram. Todos pecaram. Grande pecou. Pequeno pecou. Mulher pecou. Homem pecou. Criança pecou. Pessoas de pele negra pecaram. Pessoas de pele branca pecaram. Pessoas não sei de pele vermelha pecaram. Aquele que tem cabelo longo pecou. Aquele que tem cabelo curto pecou. Todas as pessoas pecaram. Seus líderes religiosos pecaram. Não tem nenhuma pessoa que não pecou. Ainda que existe uma teoria que diz que alguns líderes são infalíveis, mas a Bíblia afirma categoricamente que todos nós pecamos. A não ser que esta pessoa tenha nascido de uma outra descendência, a não ser de Adão e Eva. Não existe, porque todos nós somos a humanidade. A humanidade significa, essa palavra a humanidade significa filhos de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. E continuamos com a mesma natureza pecaminosa. Então, todos pecaram. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 7, 24, ele disse: miserável o homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Então, todos nós somos miseráveis com o corpo da morte. Nossa natureza interior só medita naquilo que é errado. Temos tendências pecaminosas que nos puxam para o fazer o mal. Sentimento de ódio, inveja, sentimentos de arrogância, egoísmo, muita coisa. Isso é natureza intrínseca humana, natureza pecaminosa. Por isso precisamos de uma força fora do homem para que nós possamos já nos redimir. E vamos falar isso na próxima aula para ver como é que Deus interviu para nos ajudar. Jeremias 3:23 disse que o etíope não tem como mudar a sua pele, nem o leopardo as suas manchas. Assim está a situação do homem. Bom, a expressão etíope nas escrituras refere-se às pessoas da pele negra. Ou seja, se for hoje, diríamos o africano. Claro que hoje em dia, africanos que conseguem mudar, não sei se esse versículo, talvez se Deus tivesse a revelar hoje, teria que corrigir alguma parte, né? Sim, só assim por falar, né? Não, é uma só forma de falar. Porque há pessoas que vão mudar cor, né? São negros, mas querem ser brancos, então fazem mudanças. Mas mesmo que mudasse a cor por fora, só vão destruir aquele melanin, fazer como é que a pele fica preta. Mas no fundo, na essência, são negros. Então é isso que está a dizer. O etíope não tem como mudar ele, né? Nem leopardo tirar as suas manchas. Não é possível. Assim também a condição do homem é assim mesmo. Você em si próprio não tem como mudar a sua natureza caída, pecaminosa, destituído da graça de Deus e miserável. Não é possível. Todos nós estamos nessa condição. Isaías 64, versículo 6, diz que mesmo que nós façamos nossas boas obras, são que nem trapo da imundícia, porque estão misturados com uma natureza corrupta, pecaminosa, né? Natureza corruptível do pecado. Então tudo que nós fazemos vai ser algo que é como trapo da imundícia. É por isso precisamos unicamente da justiça de Deus, porque Deus quer uma coisa perfeita, nós não somos. É aí onde entra a miséria. Então, o pecado entrou desta natureza, desta forma. Herdamos o mal, herdamos nos nossos primeiros pais. Todos nós fomos feitos pecadores. Mas também, através de um só homem, que é o segundo Adão, vamos ver posteriormente que nós seremos feitos, seremos feitos filhos de Deus através da salvação. Isso vamos ver na aula que vem. Salmo 51, versículo 5. O salmista disse que em culpa me concedeu minha mãe. Eu fui formado na iniquidade. Em que sentido? Desde a barriga da minha mãe, quando eu era criança, estava a nascer, já estava culpado. Fui formado em pecado, em iniquidade dentro da barriga da minha mãe. Quer dizer, nós todos herdamos a natureza pecaminosa, nascemos. Ou seja, quando um homem e uma mulher decidem fazer um filho, há cruzamento genético ali, há questão de espermatozoide unindo-se com óvulo e cruzamento genético. Logo, na medida que se faz o ser, esse ser carrega características do pai e características da mãe. E características também da descendentes que vêm por detrás. Essas características carregam o pecado. O pecado é questão de DNA, é por isso que nós não temos como escapar. Por esta razão, para que Cristo pudesse herdar a natureza perfeita e ter que viver perfeitamente para salvar o homem, não podia nascer da forma normal. Não podia haver contato entre um pecador
e uma pecadora para poder nascer, senão Cristo carregaria a natureza pecaminosa intrínseca. Ele deveria vir com a mesma natureza de Adão antes da queda, né? Então daí é que, pelo poder do Espírito Santo, ele foi colocado na barriga de Maria apenas só para poder se aproveitar do útero dela. Mas não houve nenhum cruzamento genético ali. Cristo nasceu como um ser perfeito, sem natureza pecaminosa interior, para vir tentar de novo a sorte que a humanidade perdeu no Jardim do Éden. Adão esteve no Jardim do Éden com todas as vantagens, mas caiu. Mas vamos perceber que Cristo entrou num mundo tão difícil, com problemas, mas mesmo com toda a dificuldade, ele lutou como um guerreiro e até ao fim, como o primeiro entre 10.000, aquele que traz a bandeira. Ele venceu e trouxe a salvação para todos nós. Então, nós todos somos pecadores, nós todos nascemos na natureza pecaminosa. Porém, vamos perceber na próxima aula que há uma forma que Deus criou que nós podemos nos aproveitar para podermos sair desta situação. Então, meu amigo que me acompanha, tu és pecador, eu também sou. Teu líder também é pecador, porque há líderes que se fazem que não são pecadores, todos pecaram. Mas eu quero te dizer para ti, há uma esperança. Peço para você acompanhar na próxima aula, nós vamos falar sobre o dom da salvação. Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo para mais um estudo e não esqueça de partilhar este conteúdo para que mais pessoas possam conhecer a verdade da palavra e possam ter a esperança que há no Evangelho. Amém.